A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com os irmãos? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que os irmãos vão assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Missão dos Últimos Dias. Amém, meus irmãos? Espero que todos estejam bem, eu estou bem, graças a Deus, né? Pela misericórdia dele eu ainda estou aqui, irmãos. Pela misericórdia dele nós vamos vencendo, avançando a cada dia, porque Deus ele é misericordioso. E ele não nos chamou pela nossa aparência, pela nossa condição. Ele nos chamou por misericórdia. Amém, meus irmãos? Quero estar deixando aqui uma passagem, né, para a nossa meditação, que se encontra no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, né, no capítulo 1, no versículo 26. Né, o título é A Vocação dos Santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, né, irmãos? Essa palavra nos faz refletir, irmãos, de quem somos. Porque nós não somos nada. A palavra de Deus disse que Deus, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Deus não chama homens estudiosos, Deus não chama homem que estudou, que fez, como é que fala, aquele curso de teologia. Deus não chama essas pessoas, Deus chama os nobres de conhecimento. É que ele disse, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, né? Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ai, machuquei meu pé. Deus não chamou ninguém de estudioso. Ele não chamou ninguém estudioso. Ele não chamou as pessoas de nobre nascimento. Ele chama as pessoas desprezadas, assim como eu, assim como você. São essas pessoas que Deus escolhe para estar usando, para estar na presença dele. São os escolhidos, né? A palavra de Deus, irmãos, ela nos deixa bem claro. Ela nos deixa bem claro que não adianta eu ter riqueza, não adianta eu ter sabedoria, não adianta eu ter diplomas, né, certificados. Não, porque Deus ele não se baseia na sabedoria humana, ele não se baseia nas nossas finanças. Se eu sou rico, ele vai escolher quem é rico, ele vai escolher quem é estudioso, quem tem uma profissão. Não, Deus não olha para a nossa aparência, Deus não olha para a nossa capacidade. Sabe por quê? Porque quem nos capacita é Ele. Porque hoje, irmãos, eu sempre vou estar falando, né, da palavra de Deus, mas ali, colocando algo ali que eu tenho vivido. Tem igrejas que só chamam para a frente ou só chama para dar oportunidade quem é de nobre nascimento, quem é rico, quem tem carro. Só chama que tem um diploma, quem é um vereador, quem é uma professora, quem é um advogado, quem é um médico. É só essas pessoas que são convidadas, que são vistos dentro da igreja. Porém, Deus, ele não olha para essa condição, para essa nossa condição. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não adianta eu estudar, não adianta eu ter diploma, eu ter certificado, eu ter profissão. Não adianta, irmãos, porque essa sabedoria não vai me ensinar a palavra de Deus. O que vai me ensinar a palavra de Deus é a sabedoria divina, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus. Essa é a sabedoria a qual Deus espera de nós, a qual Ele quer nos dar. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Eu posso ter nascido na família de um rei, de um príncipe, seja lá de quem for, do presidente, seja de quem for. Nada vai ser diferente diante de Deus, porque eu sou carne, eu sou pó, eu sou podre. A nossa carne é podre, a nossa carne é pecaminosa, e Deus não escolhe a gente por aparência ou condição. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eita glória, aleluias, irmãos. Quantas vezes, irmãos,
Eu fui humilhada dentro de igreja. Por quê? Porque alguém é pastor, porque alguém tem um cargo na igreja e eu não tenho. Eu não tenho, então eu fui muito humilhada. Mas aqui a palavra de Deus disse, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Muitos daqueles que não me deram valor, não me deram oportunidade na igreja, não me deram crédito. Muitos deles já caíram, muitos deles estão no pecado, estão na vida errada, estão no mundo, né, da maldade, estão fazendo todo tipo, né, de pecados sobre a terra. E eu permaneço aqui, não dizendo, não afirmando, só eu sou santa, só eu não tenho pecado, só eu sou isso, só eu sou aquilo. Não, de forma alguma. Mas aqueles que tentaram me envergonhar, muitos deles já caíram. Aqueles que tentaram me derrubar, muitos deles já até faleceram. E eu continuo aqui. Por quê? Porque Deus me escolheu. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então, eles se acharam muito sábios. E eu não sabia nada, eu não tenho estudo. Eu fiz a 4ª série do ensino fundamental, que naquela época era uma formatura. Entendeu? Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aquele que estava em cima do altar se achando forte, se achando poderoso, eles já caíram. Muitos deles já caíram. E eu, que era mais fraquinha, eu era a ovelha rejeitada, a ovelha esquecida. Eu não estava perdida, eu estava esquecida. Eu estava abandonada. Deus me escolheu e eu continuo aqui. Entendeu, meus irmãos? E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Irmãos, se vocês estão sendo humilhados, desprezados, lembra da palavra do Senhor Jesus. Medite, reflita sobre essa passagem que eu estou deixando aqui. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Nós, irmãos, somos um povo humilde. Nós também somos desprezados por aqueles que se acham alguma coisa, por aquele, né, que se acha que é poderoso, que ele tem o poder de humilhar, que ele tem o poder de desprezar. Mas sabendo nós que Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos levanta, é aquele que nos ama. A palavra de Deus fala, ele abate os, como é que eu posso dizer? Faltou a memória agora. Ele abate, né, ele exalta os humildes e abate, né, os orgulhosos. Aqueles que se exaltam, Deus abate. É assim a maneira de falar, perdão pela falta de memória, irmãos. Aquele que se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. E é por isso, irmãos, que eu falo para os irmãos, se você está sendo rejeitado na sua família, na sua igreja, na sua vizinhança, onde quer que seja, lembra-se de que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Aquelas que são poderosas, aquelas que são valentes, aquelas que querem ser tudo, sendo que não é nada. Eu tenho uma frase que disse, né? A pessoa que quer ser alguma coisa, ela não é nada, ela é apenas ela mesma. Entendeu, meus irmãos? Então, para você que está sentindo humilhado, rejeitado, desprezado, olha aqui a palavra de Deus. E Deus escolheu as coisas loucas do mundo e as desprezadas, né? E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Não adianta eu querer ser alguma coisa. Não adianta eu querer alguma coisa. Porque Deus, ele vai me abater, né? Ele vai me diminuir, ele vai me humilhar. A fim, aqui no versículo 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. É por isso que eu falo para os irmãos, eu sou simples, eu sou humilde e eu vou continuar sendo mais humilde. Cada vez mais me diminuindo na presença de Deus. Eu quero diminuir para que Deus cresça em mim. Eu quero desaparecer para que Deus apareça em mim. Amém, meus irmãos? Fica essa palavra para os irmãos. Medita, reflita sobre essa passagem. Você que está sentindo rejeitado, desprezado, medite, reflita nessa palavra para vocês verem o quão grande Deus é na nossa vida e como Deus ele nos alerta. Não fique triste por ser humilhado. Não fique triste por ser rejeitado. Não chore. Não se desespere, Deus é contigo. Deus escolhe as coisas loucas, as coisas desprezadas, as pessoas humilhadas. É isso que Deus faz. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima tarde.